Um dos temas que nós agora podemos refletir um pouquinho é tocar Jesus, é tocar os irmãos. Isto como? Tocar com a mão. Como se podemos tocar com os irmãos? A gente toca os irmãos com a nossa dedicação, com a nossa oração, com o nosso diálogo, com a ouvir os nossos irmãos, sejam os mais novos, sejam os os antigos, sejam os pobres, sejam os ricos, sejam as crianças. Isso é que se chama tocar os irmãos. Tocar em Deus. Ver neles a imagem viva de Jesus Cristo. Essa imagem que é transformadora, porque transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo tem muitas citações sobre a maneira como nós devemos agir, atuar na vida, neste relacionamento que nós devemos tocar em Jesus e tocar os irmãos. É a mesma coisa, é o bem que a gente deve fazer a estes irmãos. É o bem que está em evidência. Nós, por exemplo, quando lemos no Antigo Testamento, logo no início, falando de Caim e Abel, duas personagens que vêm logo no início do livro do Gênesis. Falando deles, a gente vê como dois irmãos diferentes. E a maneira de agir e de atuar de um e de atuar do outro são totalmente diferentes. Abel, um jovem puro, limpo, corajoso, generoso, que oferece a Deus o melhor que tem. Caim vai oferecer a Deus o pior que tem. Aquilo que produz. Enquanto Abel é pastor, Caim é lavrador. Então Caim vai oferecer o melhor cordeiro que tem, como oblação para Deus. Agora, como é que a gente vai saber que Deus vai aceitar essas ofertas? Pois então eles faziam o altar, colocavam em cima do altar a oferta, colocavam depois fogo, esse fogo queimava aquilo que a pessoa oferecia a Deus, e agora a aceitação estava em se o fumo da oferta subisse para o alto, era sinal que Deus aceitava a oferta do irmão. Cá está o tocar em Deus, um sinal externo. E se o fumo era rejeitado para o lado, é sinal que Deus rejeitava a oferta. Foi isso que aconteceu com a oferta de Caim, com a oferta de Abel. Como Abel era uma pessoa, um jovem todo limpo do seu coração e generoso na sua caminhada, oferece o melhor que tem a Deus. Toca com o melhor que tem em Deus, que é o seu coração e a sua vida. Apesar que Caim é o com o pior, é o que não presta, é que vai oferecer esse Deus. Então, daí vai nascer o quê, meus irmãos? O ódio, a inveja. E depois, Caim não pode ver o irmão. E porque não pode ver o irmão, tem que destruir o irmão. Então, não é tocar no irmão, é destruir o irmão. Convida o irmão para um passeio, para o matar. O irmão, como um coração limpo, sincero, verdadeiro, ele vai caminhando e vai se deixando levar,
mas nunca pensou que o irmão o iria matar. Porque ele incomodava-o, não soube tocar como Deus quer que nós toquemos os nossos irmãos, os nossos doentes, as nossas crianças, as pessoas que são de facto imagens feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso está dito, meus irmãos, que somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Por isso devemos amar de verdade, amar com sinceridade, amar com todo o nosso coração. E Jesus Cristo quer, de facto, que nós sejamos assim, na caminhada da vida. Nós também temos o outro caso, que é aquele que caiu na mão dos ladrões, que vinha para Jericó, e que assaltaram-no. Passou um sacerdote, passou um levita, e passou um inimigo. Qual dos três? Jesus perguntou à personagem com quem falava, a que tocou desse irmão que estava doente e que tratou dele. E a personagem disse-lhe, olha, foi aquele que teve misericórdia para com ele. Foi aquele que o acolheu, que o levou ao hospital, que o curou e que pagou toda a estadia no hospital. Isso foi tocar Deus. O samaritano e o doente caído na mão dos ladrões. Como isso é importante. A gente saber estas coisas para agirmos bem. É claro que as pessoas não são todas iguais umas com as outras. São diferentes. Mas nós é que temos dentro do nosso coração essa presença viva de Jesus Cristo que nos faz ver o que é correto, o que é sincero, o que é bom para caminharmos com Ele na nossa caminhada da vida. E isso tudo é muito importante, meus irmãos. O medo do sucesso dos outros leva-nos muitas vezes a destruirmos a sua imagem, como aconteceu com quem? Com Caim e com Abel. E isso é importante. Continuemos a crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida interior, para que o Senhor possa dar-nos um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que toque os outros irmãos na caridade, no amor, na sinceridade, na fidelidade, no respeito, na doação e na entrega total a um bom serviço que fez o samaritano, porque é isso que nos leva a entrar no caminho certo, a encontrarmos um Cristo que nos amou, que nos tocou o coração e que nos toca a nossa vida e os momentos sinceros para atingirmos uma meta verdadeira e autêntica que é alcançar a bem-aventurança eterna.